Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus pela sua bondade para conosco. Hebreus capítulo 11, verso 1 e 2 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Grandes capítulos da Bíblia é o que eu quero discorrer neste momento desta palavra. A Bíblia, ela fala de diversos assuntos. E há assuntos que ela dedica capítulos inteiros para tratar. E se ela dá atenção a esses assuntos, isso deve nos chamar a atenção, porque isso é muito importante. Na verdade, tudo na Bíblia é importante. Se a Bíblia fala de um assunto uma vez só, deve nos chamar a atenção. Agora, quando a Bíblia repete o assunto várias vezes, também deve nos chamar a atenção. Lembrando-nos que toda a palavra de Deus é inspirada. E toda a palavra inspirada, ela é proveitosa, ela é útil para nos ensinar verdades espirituais. Por exemplo, nós temos lá no livro de Deuteronômio os capítulos da bênção e da maldição. O capítulo 28 e 29 de Deuteronômio nos fala sobre as bênçãos e as maldições. E ali há uma condição, né? Então, se eu obedecer, se eu seguir as ordenanças, essas bênçãos me alcançarão. Porém, se não fizermos assim, não seremos alcançados pela bênção. Essa foi a ordem de Deus para Israel. E também aplica-se a nós, porque a Bíblia diz que melhor obedecer do que se sacrificar. No Salmo de número 51, nós temos ali um outro grande capítulo, o capítulo da confissão. É o Salmo de Davi se arrependendo dos seus pecados, indo direto a Deus, pedindo purificação, pedindo um coração puro, pedindo que Deus não o afaste da sua presença, pedindo que Deus não retire o seu espírito da vida dele. É um capítulo maravilhoso, é um arrependimento da alma. Davi não culpa ninguém ali pelos seus erros. Ele diz: contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, ele pede que seja purificado. É o capítulo da confissão. Por isso a Bíblia diz: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quando nós chegamos em Lucas 15, nós temos o capítulo das coisas perdidas. Ali se perde uma ovelha, ali se perde uma dracma e ali se perde um filho. Uma ovelha entre 100, uma dracma entre 10 e um filho entre 2. 1% de perda, né? 1%, 10% e 50%. Mas foram coisas que foram perdidas, mas foram achadas, né? A ovelha se perdeu. Como? Talvez uma distração do pastor, quem sabe? A verdade é que ela se perdeu e perdeu o rumo, vai para longe. Aí o pastor vai incansavelmente buscá-la até achá-la e colocá-la no seu ombro e trazer ao redil. Mas a dracma, ela se perde dentro de casa. Retrato de muita gente perdido dentro de si, dentro da igreja. Enquanto o filho, ele se perde dentro de si mesmo. Na verdade, quando ele sai da casa do pai e vai para longe, mas ele estava perdido dentro de si mesmo. Mas graças a Deus que essas coisas perdidas foram achadas, recuperadas para a glória de Deus. Isto mostra que nem tudo está perdido. Resta uma esperança, que aquilo que nós perdemos, a gente pode recuperar no nome de Jesus. Quando a gente chega em Corinto,
na carta aos Coríntios, nós temos ali grandes assuntos doutrinários desenvolvidos por Paulo. Por exemplo, nós temos o capítulo dos dons espirituais. Paulo fala sobre a importância dos dons, regulamentando os dons, dizendo que os dons têm que ser usados com equilíbrio, porque pertence ao Senhor. Eles são nos dados como ferramentas úteis para a obra do ministério e deve ser usado com sabedoria. Fazendo isso é uma bênção muito grande para a igreja. No capítulo 13 nós temos o capítulo do amor. Ali Paulo descreve sobre o amor sofrendo, o amor suportando, o amor crendo, o amor esperando, o amor não se conduzindo de maneira inconveniente, né? Tudo sofre, tudo espera, tudo crê. É o capítulo lindo. E Paulo disse: sem amor nós não somos nada. Que o amor é muito importante na vida do cristão. Paulo diz que ainda se eu distribuir todos os meus bens, né, se eu não tiver amor, nada serei. Por isso que a Bíblia diz que o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Tenhamos o coração cheio de amor. E depois o capítulo 15 é o capítulo da ressurreição. Paulo mostra ali que Cristo ressuscitou dos mortos e esse é um dos pilares da nossa fé, a ressurreição de Cristo. Cristo está vivo. Cristo não está no túmulo, Cristo está no trono. A morte não venceu a Cristo. Tanto é que Paulo, no final deste capítulo, ele vai dizer: ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? Cristo está vivo. E agora o capítulo 11, da qual nós lemos, que nós chamamos do capítulo da fé. E aí o escritor está dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E ele vai nos mostrar que foi por ela que os antigos alcançaram o testemunho. Então aqui o escritor vai dizer o que a fé promove na vida daqueles que a possuem. E aqui nós não estamos falando de uma fé mercantilista, nós estamos falando de uma fé bíblica, de uma fé genuína. Pela fé Abraão venceu, pela fé Moisés, pela fé Jacó, pela fé José, pela fé Davi, Baraque, Sansão, Jefté, todos eles, a Bíblia diz, venceram pela fé. Eles conquistaram o reino, né? Eles passaram pela fornalha, eles apagaram a força do fogo. Eles foram verdadeiros campeões da fé, porque a fé genuína glorifica a Deus. Então, queridos, eu aconselho a você que leia esses capítulos aqui que mencionei e tenha um estudo proveitoso e tantas coisas Deus vai ministrar no seu coração através desses lindos e grandes capítulos da Bíblia. A Bíblia é uma fonte, a Bíblia é uma bênção. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.